If Oprah was watching this, what would you tell her? I would say, Oprah Winfrey, you know what you need to do, because what people are beginning to do is see you for who you are. Rose McGowan took to Twitter to call out Oprah. Over the weekend, she tweeted, I'm glad more are seeing the ugly truth of Oprah. I wish she were real, but she isn't. She's as fake as they come. #Lizard. As for supermodel Cindy Crawford, well, she's been posting from Nashville and making headlines for calling out Oprah for this awkward moment on her show in 1986. Did she always have this body? Stand up just a moment. Now this is what I call a bod. When you look at it through today's eyes, when Oprah's like, stand up and show me your body, like show us why you're worthy of being here. In the moment, I didn't recognize it. Only when I look back at it and I was like, oh my gosh, that was so not okay, really. Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer o Exposed da Oprah Winfrey. Seguindo aí nessa corrente de vídeos que vocês têm adorado da gente falar dos talk show hosts estadunidenses, que tem aí, apesar de uma carreira brilhante na TV, um passado tanto quanto controverso. E a gente não poderia fechar essa semana sem falar da rainha da TV, a mulher mais rica do show business e mais poderosa dos Estados Unidos, a Oprah Winfrey. Apesar de ter uma carreira extremamente brilhante, extensa, com diversos feitos em 40 anos de mídia, ela também tem algumas polêmicas, porque é muito difícil você ter 40 anos no olhar público e não ter nenhuma, mas algumas das polêmicas que envolvem o nome da Oprah são bem sérias. Desde acusações de apoio incondicional ao Harvey Weinstein, um dos maiores predadores de Hollywood que iniciou o movimento Me Too, a polêmicas com entrevistas desnecessárias, polêmicas dentro da parte filantrópica da carreira dela. Então a gente vai cobrir tudo isso pra vocês nesse vídeo. Se inscreve no canal, dá like, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e nos ajude a bater 200k. Falta só 20 mil seguidores, é muito pouco, gente. A gente pode contar com a ajuda de vocês hoje pra bater essa meta ainda no primeiro semestre? Eu acho que a gente pode, sim. A gente pode contar com a ajuda de vocês também pra gente crescer nas nossas redes sociais. Temos Twitter, temos Instagrams, a gente posta demais por lá. Se você fica só aqui, você perde muita coisa do universo Nath e Isa. Você que tá chegando agora, não deixa de ir lá seguir a gente também no Instagram. Todo mundo sabe que a Oprah é uma apresentadora extremamente icônica do cenário americano de TV e ela nasceu em 1954 no Mississippi. E desde muito nova ela já se apaixonou pelo jornalismo, pelo entretenimento, e quando ela tinha 17 anos ela começou sua carreira trabalhando em uma rádio, se tornando a primeira apresentadora negra da notícias na rádio local. E depois disso ela se mudou para Chicago e lá mesmo ela conseguiu o primeiro trabalho de apresentadora da sua vida, que seria pro programa The Oprah Winfrey Show. E com isso ela se tornaria uma das apresentadoras de TV mais influentes da TV americana. E o programa dela foi ao ar de 86 até 2011, são tipo 40 anos de carreira pública na TV. E as entrevistas dela sempre foram muito reverenciadas por trazer perguntas profundas e ela sempre conseguiu fazer as pessoas se abrirem com muita facilidade, tanto que ela tinha um apelido de pessoa que consegue fazer mais celebridades chorarem, né? As pessoas choram com facilidade na presença da Oprah, ela tinha esse talento. Inclusive, voltando aí para um momento full circle aqui no canal, já que a gente falou do James Corden nessa série de vídeos, falando sobre coisas polêmicas de apresentadores, onde a Oprah faz ele chorar no programa dele, mostrando que ela realmente tem o dom de só chegar perto e já fazer as pessoas se emocionarem. Once on my show, a father said, every father has a dream for his children. Oh, shut up. And his deepest regret in life will be if he doesn't fulfill that dream. What is the dream that you hold in your heart for Charlotte? For Charlotte? For Max? Who are you? For Gary? What is the dream you hold? I just want them to feel like this every day. A profundidade que ela trazia, fora todo o pensamento realmente assim de marketing e que ia além, deixava o programa dela em evidência como o melhor programa e mais bem pensado da TV americana enquanto ele estava indo ao ar. Todos os talk show hosts que a gente cobriu aqui no canal, a gente fala que o programa dessas pessoas só teve êxito porque eles trouxeram algumas coisas que eram muito emblemáticas. A Ellen tinha as dancinhas, por exemplo, o James tinha o Carpool Karaoke e várias outras coisas. A Oprah não tinha nada disso, ela não tinha um quadro fixo ou uma coisa ali muito na boca do povo. O que a Oprah vendia era a sensibilidade da própria Oprah no programa. Você nunca sabia o que você ia encontrar assistindo aquele programa. Era meio que um marketing misterioso do programa que seria vinculado ali no dia. A gente não sabia se ela ia entrevistar uma pessoa como a Beyoncé ou o Tom Cruise, dando momentos icônicos da cultura pop pra gente, ou um elenco famoso da TV, ou apenas uma pessoa totalmente normal como eu e você, anônima, mas que tinha uma história de vida muito
tensa, muito foda, muito profunda, que seria realmente a conversa da semana entre as donas de casa americanas. Ela trazia esse senso de que o programa dela era uma caixinha de surpresas e que ela sempre poderia surpreender a audiência dela como ninguém, e isso fez ela se tornar a pessoa mais popular da TV americana e a apresentadora mais popular, talvez, do mundo. O patrimônio líquido dela, gente, eu quero que vocês tentem entender isso. A liquidez da Oprah não é os imóveis, não é o dinheiro aplicado, é o que ela tem ali no banco, ela pode te dar, assim, num Pix, é de 3 bilhões de dólares. Ela é a mulher mais rica do show business americano. Ela também tem uma revista, ela também tem clube de leitura, onde ela incentiva a leitura e a alfabetização de pessoas periféricas e negras. Também é uma pessoa que faz bastante filantropia. Ela tem várias coisas além da TV. Só que realmente na TV ela encontrou esse status de super estrela. Mas quem vê esse lado glamouroso e cheio de sucesso da Oprah nem imagina tudo que ela teve que passar pra poder chegar onde ela está hoje. Ela teve uma infância extremamente difícil. Ela veio de uma família muito carente. Eles passaram por muitos problemas financeiros e chegavam num ponto que às vezes ela não tinha nem roupa ou sapato direito pra ir pra escola. Era uma situação muito complicada e, além disso, a relação dela com a família dela era muito complicada, porque desde os 9 anos dela, ela sofria abusos sexuais de pessoas próximas a ela. E esses abusos constantes levou ela a uma gravidez aos 14 anos de idade, que também acabou terminando em um aborto espontâneo. Ela fala sobre isso, como foi uma situação difícil pra ela de passar. Por causa de toda essa vida complicada que ela tinha com a família, ela teve que ficar morando com vários familiares ao longo dos anos, e essas mudanças constantes geraram uma instabilidade muito grande para a infância dela. Mas mesmo em meio a todo esse problema e todas essas situações, ela ainda era uma menina muito determinada, muito estudiosa, e ela sempre foi uma boa aluna, tirava boas notas, e ela encontrou ali no jornalismo uma paixão, e foi ali que ela começou a seguir, teve êxito logo de cara, já que a gente falou que ela conseguiu seu primeiro trabalho em uma rádio com apenas 17 anos. E é muito interessante porque ela foi criada com a avó e ela sempre teve um relacionamento extremamente tóxico com a mãe, que também a teve muito cedo, e um ciclo de abuso que ela foi fazer as pazes com a mãe só depois de muito mais velha. Então a vida dela sempre foi muito difícil, e por isso que as pessoas confiavam tanto nela pra ser aquela pessoa, aquela irmã mais velha, aquela mãe que se colocaria no seu lugar, porque ela passava por dificuldades que muitos de nós passavam. Ela tinha família abusiva, ela veio de uma extrema pobreza e ascendeu, ela tinha dificuldades com o seu próprio corpo, né, autoimagem, principalmente por estar no olhar público, ela flutuava muito de peso, era criticada por isso, então ela sempre trazia pautas que faziam ela se relacionar muito conosco que estávamos vendo o programa, e por isso que ela criou tantos momentos icônicos, como com todo mundo da plateia dela ganhou um carro, né, gente? You get a car! You get a car! Everybody gets a car! You get a car! You get a car! You get a car! You get a car! Everybody gets a car! Ela é realmente muito icônica. Só que aí, olhando pra trás, a gente vê que talvez alguns desses momentos não fossem tão icônicos assim. Agora que a gente vai destrinchar esses momentos. A gente quer só começar com um disclaimerzinho dizendo o seguinte: a gente não acredita, se você conhece a nossa carreira na internet, você vai saber disso, não use 1 ou 2 vídeos que tem viralizado por agora pra nos mal interpretar. A gente não acredita de forma alguma que coisas que você fez há 20, 30 anos atrás podem ser um indicativo ou refletir o seu caráter de agora. A gente vai, obviamente, citar algumas entrevistas polêmicas e alguns momentos que já aconteceram há muitas décadas com a Oprah, pra ilustrar mais ou menos o que voltou à tona certos desconfortos que a galera tem com ela. Só que o problema é que esse exposed ainda tem uma vigência, porque muitas dessas coisas voltaram à tona 20, 30 anos depois e ela nunca se desculpou por elas, e tem polêmicas atuais que talvez mostrem que muita coisa ainda precisa ser revista e muitos conceitos poderiam ser mudados pela própria Oprah pra ela se tornar uma pessoa ainda melhor. Então é por isso que a gente vai falar isso, mas não porque a gente acha que algo que ela falou em 86 seria necessariamente um indicativo de quem ela é hoje. Mas como ainda tem coisas que ela nunca pediu desculpa por até hoje, a gente vai mencionar. Demorou? A gente sabe que houve um momento da história do entretenimento onde a gente comentar abertamente e falar de forma muito explícita sobre o corpo de outras pessoas, de outras celebridades, principalmente mulheres, era algo normal, incentivado. A gente via isso acontecendo em todas as plataformas, a gente via várias celebridades sendo entrevistadas e tendo perguntas extremamente desconfortáveis sendo feitas a respeito do corpo delas, e a Oprah infelizmente não fugiria disso. E todo mundo se lembra da febre que foi as irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen, e como elas são famosas desde criança, elas já passaram por muitas coisas na indústria, e infelizmente a Oprah acabou sendo a porta-voz de um desses momentos horrorosos, quando as meninas estavam no programa dela, e ela falou de forma muito debochada sobre duas adolescentes que sofriam de distúrbios alimentares. You know, there's a new rumor that's recently surfaced has really upset you, right? You know, the one about eating. Yeah, you know, people are going to write what they want to write. We try not to read the good or the bad because it just kind of comes with the territory. You know, either you're too fat, you're too skinny, and people are just going to write what they
What size are you, by the way? Size? Yeah, I always like to know. I'm really sure. You're not sure? Girls and, you know. That's so interesting. Dá pra ver, gente, que assim, a Oprah tava querendo realmente sensacionalizar e debochar. Até parece, vocês não sabem o tamanho de vocês, logo vocês, duas crianças magrinhas. Ainda ficou falando coisas desnecessárias a respeito do dinheiro e do salário delas, porque na época elas eram menores de idade, então não eram elas que controlavam suas finanças, era o pai que dava uma mesada, e ela ficou querendo perguntar quanto que você dá pra elas, qual que é o dinheiro que elas gastam, sendo que isso é assunto, tipo assim, particular, né, gente? Is it true that you guys are allowance? Yeah, every month we get a certain amount from our dad, and then also we give ourselves What would the range kind of be? Esse momento voltou a viralizar em 2021 e todo mundo sabe que hoje em dia a Oprah já é uma pessoa que já falou abertamente sobre autoimagem, ela não é a mesma pessoa que fez essa entrevista há décadas atrás, mas ela nunca veio endereçar esses assuntos e nunca pediu desculpa quanto a isso, mesmo quando essa entrevista reviralizou. E esse é que é o problema, como a Nath já disse. Gente, quando a gente tem uma plataforma tão grande, eu sei que você pode ter mudado e as pessoas não têm nada com isso, mas você tem contas a prestar. Quando você tem uma plataforma, vem grandes responsabilidades, né? Com grandes poderes, sempre tem isso. Então, a Oprah pedir desculpa é sim algo importante, porque às vezes teve uma pessoa que gatilhou naquela época e desenvolveu uma coisa muito maior. Então, quão validador, quão bom seria para essas pessoas ouvirem o pedido de desculpa de alguém tão grande e importante como a Oprah. Por isso que a gente não fala isso pra atacar, mas sim para as pessoas reconhecerem que o que elas fizeram outra vez na vida delas foi errado. E isso que eu acho que a Cindy Crawford queria da Oprah também, porque vocês podem ver que todas as pessoas que estão expondo a Oprah, que a gente vai contar aqui no vídeo, na verdade só queriam um pedido de desculpa que nunca veio, porque o caminho que a equipe de marketing e de PR da Oprah, a estratégia que eles seguiram era de se manter em silêncio, já que não tá afetando a fortuna dela nem o prestígio dela na indústria, não vamos endereçar. Algumas vezes funciona, mas nem todas, porque falta um pouco daquele lado humano e é por isso que rola uma rachadura, os vasos se quebram e as pessoas nunca mais conseguem te olhar da mesma forma. A Cindy Crawford, que é uma das grandes supermodelos da história dos anos 80 e anos 90, esteve no programa da Oprah em 86, quando ela estava começando a explodir na indústria, e a Oprah foi extremamente vulgar quanto ao corpo dela. Levanta aí como se ela fosse um pedaço de carne, mostra o seu corpo pra gente, que figura, um corpo é um corpo, minha gente. E depois de mais de 30 anos, veio aí a Cindy Crawford contar num documentário que ela se sentiu extremamente desconfortável na época e que, olhando com os olhos de hoje, ela nunca faria isso com uma jovem, como se o corpo dela fosse o único motivo dela estar sendo convidada ali pra expressar o seu valor. Não é assim que a banda toca. E ainda mais vindo da Oprah, que naquela mesma época tava falando sobre o peso dela, como era difícil se manter no mesmo peso, como é que ela brigava, entre aspas, com a balança. E assim, cadê o pedido de desculpa, Oprah, já que você é uma advogada tão grande do direito das mulheres de amar seu próprio corpo, de ter seus corpos livres? E é falta, triste, sabe? Falta, porque é muito triste a gente ver uma pessoa que fala sobre isso, que passa por isso, fazer isso com outras pessoas. Essa falsa ideia de que, tipo, porque eu tô acima do peso ou não sou o padrão, a pessoa que é padrão não vai se sentir mal. Lógico que a pessoa que tem uma vida com corpo padrão e tal, tem uma vida mais tranquila perante a sociedade que é gordofóbica, mas não anula o fato de que comentar do corpo de alguém não é certo, ponto. Só que a Oprah não tem polêmicas envolvendo só o programa The Oprah Winfrey Show, mas também seus atos filantrópicos, mais especificamente a escola que ela construiu na África do Sul. Como a gente disse, a Oprah é uma pessoa que gosta de estar fazendo vários projetos filantrópicos, ela apoia associações. Então, em 2007, ela abriu uma escola na África do Sul para meninas carentes e foi um projeto gigantesco, assim, de 40 milhões de dólares e que prometeria alfabetizar todas essas crianças que não tinham acesso à educação. O problema todo é que essa escola não fugiu de diversas polêmicas muito sérias envolvendo crimes, gente, porque uma das pessoas que estava ali para proteger as meninas, que estava ali para administrar a escola, foi acusada por 14 meninas de abusar sexualmente delas. Essa diretora, que tinha 28 anos na época, se chama Virginia McCobo e ela foi absolvida das acusações de abuso das meninas de lá. A Oprah chegou a expressar sua decepção com o veredito, mas disse estar orgulhosa das meninas por terem coragem de testemunhar. Infelizmente, esse caso não foi isolado, já que depois 7 alunos foram suspensos por supostamente abusar sexualmente de uma menina na escola. Então, assim, a gente sabe que não é culpa da Oprah, mas ainda assim, é aquela coisa que a gente já tocou em outros vídeos. Existe uma negligência muito grande de você colocar 40 milhões de seu dinheiro pessoal num projeto tão arrojado quanto esse, que mudaria vidas, e mudá-las pra pior. Exato. Porque você tem que ser uma pessoa mais diligente. 40 anos de indústria, gente, é muito dinheiro envolvido. Você não pode pecar por negligência numa coisa tão grande. É seu nome, é vidas ali. Ele colocou o seu dinheiro pra construir uma escola pra alfabetizar crianças e coloca uma diretora que vai abusar sexualmente delas. Você tem que estar sempre de olho, você tem que colocar pessoas de sua confiança pra estar ali sempre administrando a escola, sabe? Peritos, né? Foi realmente uma negligência gigantesca da
Oprah e não dá pra gente passar pano pra isso. Então a galera começou a levantar outras coisas nessa época também, como a entrevista dela com o João de Deus. Sobrou até pro Brasil, gente. Quem se lembra aí do guru espiritual, que era muito famoso por praticar aí sessões de cura e leitura de cartas póstumas ali no espiritismo, e ele era uma figura extremamente popular no mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro vinham aqui pra conhecer o trabalho do João de Deus, e um dia, né, o Pedro Bial, com seu jornalismo fantástico, fez um exposed contando com diversas vítimas que alegaram que sofriam abuso sexual do João de Deus. E o João de Deus era um dos queridinhos da Oprah, ela já tinha entrevistado ele, se mostrado extremamente solista com a causa e com o talento dele. Obviamente o João de Deus foi preso, ele ainda tá preso hoje, ele foi indiciado, ele foi visto como culpado, a equipe da Oprah tirou as entrevistas do ar e tal, mas ainda assim, de novo, aquela coisa da Oprah sempre sensacionalizar em cima de pessoas polêmicas. A gente sabe que ela não é um João de Deus, que ela não tem culpa de nada, mas as pessoas ficam assim, gente, por que ela está sempre envolvida com homens de caráter duvidoso? Colocando pessoas esquisitas pra trabalhar na escola dela, dando palco e proteção pra pessoas que eventualmente se mostram monstros e abusadores, mesmo ela sendo vítima de abuso ela mesma. Aí chega no momento mais obscuro da vida da Oprah, que é tudo que gira em volta do Harvey Weinstein e do Michael Jackson, e a justaposição dessas duas relações que a Oprah travou no olhar público pra gente, e isso fica um gosto muito amargo na boca de todo mundo que acompanha o trabalho da Oprah. Pra isso a gente precisa lembrar de um movimento que aconteceu em 2017, que foi o Me Too Movement, né, gente? O Harvey Weinstein é um ex-produtor de muito sucesso de Hollywood, que já levou diversos Oscars pra casa, já fez diversos filmes muito famosos, como Shakespeare in Love, como Pulp Fiction. E ele é o responsável por tirar o Oscar da Fernanda Montenegro. Já não gostamos desse homem desde 97. Aí, a gente já sabia que esse homem tinha alguma coisa aí que já irritava o Brasil. Mas ele é responsável pela carreira de várias e várias estrelas, assim, ao longo de 30, 40 anos de indústria. Só que em 2017 houve um exposed gigantesco envolvendo diversas acusações de abusos sexuais contra o Harvey Weinstein. Basicamente, gente, foi uma junção de diversas pessoas, tanto anônimas quanto famosas, que vieram relatar as suas histórias de abuso. No final das contas, o Harvey foi indiciado e ele foi considerado culpado e pegou 23 anos de prisão. Obviamente a carreira dele acabou, só que todo mundo sabia que ele e a Oprah mantinham, pelo menos no olhar público, uma amizade de muitos e muitos anos. Até aí tudo bem, porque muitas pessoas tinham o Harvey como pai. A Jennifer Lawrence tinha o Harvey Weinstein como um pai. Então, uma traição realmente descobrir todas essas acusações. Como a gente sabe de abusadores famosos na indústria, eles não abusam todo mundo. Com algumas pessoas eles são incríveis e com outras eles são monstros, entendeu? E o Harvey Weinstein não seria uma exceção. Quando esse assunto veio à tona, gente, tudo bem você ter sentimentos bons pra uma pessoa e não imaginar que aquilo fosse verdade, mas já que é, e você tem a plataforma que você tem, e você é a fucking Oprah Winfrey, uma pessoa que milita sobre o direito de vítimas desde os seus 17 anos, já que você é uma, você deveria transformar aquilo numa pauta importante pra você. Mas ela resolveu ignorar, e as poucas vezes que ela mencionou o assunto, foi meio que dessa forma aqui. Everybody has a story, and so I think this is a watershed moment. And if we make this just about Harvey Weinstein, then we will have lost this moment. Meio que passando pano, sendo dismissiva, tipo, não, gente, olha só, é errado, mas esse é um momento na história único. E se a gente focar só no Harvey, a gente vai estar perdendo o plot. O problema é muito maior do que apenas o Harvey, e a gente precisa saber disso. Obviamente que o problema é maior do que o Harvey, mas naquele momento era o Harvey que estava sendo indiciado. Tá me dando All Lives Matter. Tá me dando All Lives Matter. Todas as vidas importam, é muito maior que o Harvey, óbvio, mas ali a questão do momento, o acusado é o Harvey. Ele que deu a abertura pra todo esse movimento, para as pessoas começarem a abrir e a falar sobre isso e a falar sobre suas acusações, sabe? E você que é amiga dele de anos, cortar laços mostra que você sempre vai preferir estar do lado das vítimas, que é até escolher relações interpessoais suas. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não para de amar um parente ou uma pessoa, um ente querido da noite pro dia, mas você tem que saber que a sua lealdade naquele momento, sendo uma pessoa pública, não é com aquele abusador que, eu tenho uma relação de 40 anos. Viva essa relação e essa lealdade no off. No on, você tem que expressar o seu apoio para as vítimas da pessoa. E não passar pano. Não. E as pessoas contrastam essa atitude da Oprah, essa proteção dela com o Harvey Weinstein, com a forma como ela agiu com o Michael Jackson. A entrevista dela com o Michael lá nos anos 90 é uma entrevista, assim, icônica, que catapultou a carreira dela mesmo, e ela fez perguntas muito invasivas e profundas mesmo pro Michael, assim como era feito por todos os jornalistas na época. Essa entrevista é muito icônica. Só que mesmo 10 anos depois da morte do Michael Jackson em 2009, em 2019, quando tava rolando todas as investigações com o Harvey Weinstein, inclusive investigações com o Jeffrey Epstein, que é aquele empresário do mercado financeiro envolvido naquele escândalo sexual gigantesco que a gente cumpriu no canal, ela, ao invés de fazer documentários falando sobre
sobre o Harvey ou sobre o Epstein, resolveu financiar um documentário chamado Finding Neverland, que trazia as supostas vítimas mais famosas das acusações de abusos de menores que perseguiu Michael durante toda a sua carreira. Essas acusações que não foram comprovadas judicialmente. É um documentário que não tem nenhum apoio jurídico para as acusações fornecidas a ele. Cheio de achismo. Exato. E ela preferiu financiar isso do que dar luz aos documentários feitos sobre o Harvey Weinstein, sobre o Jeffrey Epstein, que foram judicialmente condenados. Culpados, pessoas que estavam presas naquele momento. Além de financiar, ela ainda chamou essas supostas vítimas no seu programa para continuar usurpando e fazendo exclusivas e ganhando dinheiro em cima da imagem de uma pessoa que nem estava mais aqui para poder se defender. Porque o Michael não estava mais aqui, então, em vez dela falar dos casos que estavam acontecendo no Me Too Movement, ela quis reviver casos de uma pessoa que já tinha morrido há 10 anos atrás e não estava mais aqui para se defender, ainda falando coisas, juro, eu vou até colocar a minutagem aqui e vocês pulem, porque pode ser gatilho para vocês. Part of the confusion and shame for child victims is that the attention and the seduction from the predator, who is probably going to be somebody you know, it feels good. It feels good. Right. Even though you don't have a name for what that is, it feels good. As pessoas entenderam o ponto dela, não era culpando as vítimas, mas será que era o melhor momento mesmo de falar que um abuso pode ser bom, fisicamente falando, por causa da anatomia do nosso corpo e como ele se dá naquele momento, com vítimas que nunca comprovaram se de fato aquilo era verdade, as acusações? Foi uma coisa assim que caiu com muito mau gosto na boca das pessoas, e uma dessas pessoas que recebeu essas notícias aí com um gosto péssimo foi a Rose McGowan, que pra quem não sabe é a iniciadora do movimento Me Too. Ela era uma atriz que ficou muito famosa nos anos 90, em vários projetos, a série Charmed. Ela era uma das queridinhas e primeiras pupilas da indústria do Harvey Weinstein e também foi uma das suas primeiras vítimas. Ela sofreu abusos sexuais repetidas vezes durante anos com Harvey, e quando ela ameaçou expor ele a colocou na blacklist de Hollywood e ela nunca mais conseguiu trabalhar, colocando várias notícias ao redor da indústria de que ela era difícil de trabalhar, de que ela era estrelinha, e isso acabou com a carreira dela, e em 2017 ela encontrou forças pra colocar a boca no trombone. E isso iniciou o movimento Me Too como um todo. Se tornou algo muito maior do que só vítimas ouvindo vítimas de abusos e agressões sexuais. Se tornou um movimento anti-bullying, se tornou um movimento para melhorias de ambientes tóxicos de trabalho. É um movimento extremamente importante para a história, principalmente das mulheres. E a Rose McGowan é uma que já falou a beça da Oprah. E ela chegou a twittar o seguinte: fico feliz que mais pessoas estejam vendo a feia verdade sobre a Oprah. Eu queria que ela fosse real, gente, mas ela não é. De ser amiga de Weinstein, abandonar e destruir as vítimas de Russell Simmons, ela está apoiando uma estrutura de poder doentia em benefício pessoal. Ela é tão falsa quanto pode ser. Hashtag lizard, lagartixa. Sabe aquela coisa, hashtag cobra? O Seal, sabe o Seal, o cantor Seal? Baby, I compare you to a kiss from a rose. Sabe? Ele foi casado anos com a Heidi Klum, ele é um cantor negro de muito sucesso nos Estados Unidos, e ele chegou também a falar sobre a Oprah no seu Instagram. Singer Seal Instagrammed this meme, showing Winfrey kissing the disgraced mogul. It reads, when you have been part of the problem for decades, but suddenly they all think you are the solution. Colocando aí um memezinho falando assim, quando a gente pensa que essa pessoa é parte da solução, mas na verdade ela é o problema, né? É, o memezinho da Oprah beijando o Harvey Weinstein. Então, as pessoas não compram, né? A Oprah de jeito nenhum, não desce. E talvez a treta maior dessa história aqui, que eu acho que, na minha opinião, é a pior de todas, é a treta com a comediante Mo'Nique, muito popular aí nos anos 90 e anos 2000 nos Estados Unidos. E assim, a Mo'Nique sempre foi uma pessoa engraçada, que falava sobre positividade com o seu corpo, ser uma mulher gorda e negra e empoderada, porque tem gente que fala que na hora que eu falo empoderada, elas acham que é verdade. Não, gente, isso é um meme, gente. É o jeito que as pessoas falam, às vezes, em vídeos. Você que é empoderada, gente. Porque a gente já falou em vários vídeos empoderada, galera. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão falando errado. É empoderada. Ela era uma mulher empoderada, tal, não sei o quê. E negra, o que é muito importante, né, pro todo showbiz americano. E ela encontrou o ápice da sua carreira, ou pelo menos o que ela achava que seria o ápice, quando ela fez o filme Precious, financiado e produzido pela Oprah, fazendo a mãe abusiva da Gabby Sidibe, e ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ou seja, uma comediante ganhar o maior prêmio do cinema em uma atuação dramática, gente, é isso. É ser levado muito a sério. E depois disso ela pensou, minha carreira vai acontecer agora, de vez. Só que não foi isso que aconteceu. A Mo'Nique foi encontrada de frente com, na verdade, boicotes. A carreira dela não seguiu pra frente, ela não conseguia mais outros projetos, e ela chegou a relatar que porque ela não aceitava algumas coisas que eram oferecidas pra ela, as pessoas começaram a parar de lhe oferecer trabalhos, e ela sofreu um blacklist em Hollywood. E ela chega a dizer que uma das pessoas que ajudou nesse boicote
foi a Oprah, não só por não falar abertamente sobre ela ou defendê-la, usar da influência dela para poder defendê-la, mas também por ajudar a plantar histórias falsas sobre ela na indústria. Ela veio recentemente falar mais sobre isso e a contar pra gente um caso, que pra gente é tipo um dos piores de todos que a gente vai contar pra vocês. Pra quem não sabe, a Monique sofreu muitos abusos quando ela era criança do seu próprio irmão, ou seja, ela tem uma história parecida com a história de vida da Oprah, de ter sido abusada sexualmente quando criança por pessoas próximas, por familiares próximos. E essa era a história também do filme Preciosa, e ela fazia a mãe abusiva, então é um full circle muito maravilhoso. Chega um dia, ela recebe uma ligação da Oprah, e a Oprah dizendo, tô com vontade de chamar o seu irmão, você tem vontade de vir no programa? E ela pensou, tá, essa garota aí, essa mulher é foda, velho. Ela não tinha obrigação de falar isso comigo, ela poderia só fazer o programa, mas ela me deu um heads up, então isso é muito nobre da parte dela, só que ela chegou a dizer, meu irmão, ele é um cara abusador, então ele é muito charmoso, eu não quero ver ele pintar de ouro na minha frente, mas fique à vontade de dar aí a plataforma pra ele, porque às vezes as pessoas mudam e tudo mais. My brother Gerald is a charmer. So my mind thought was, because she said, do you want to come on? I said, I don't want nothing to do with that cat. Naquele mesmo dia, começou já a aparecer pra ela na TV spots, chamadas do programa, que não tinha só o irmão dela, mas sim o outro irmão dela, que era um empresário dela antigo, que tinha roubado dinheiro dela, o pai e a mãe, que todos já tinham abusado dela de alguma forma. E ela falou assim, pera lá, a Oprah tinha me falado que ela tava considerando chamar o meu irmão, que se eu não quisesse, ela não daria continuidade no programa. Mas quer dizer que o programa já tava confirmado e com outros membros abusivos da minha família e ela não me falou? Por que ela me ligou? Por que ela me ligou? Tipo, o programa já tava confirmado. E se ela não queria saber a minha opinião, se a minha opinião não teria nenhuma relevância pra realização ou não desse projeto, por que ela falou comigo? E por que ela falou comigo que seria apenas o meu irmão, sendo que a minha família inteira, minha família abusiva inteira estaria lá? She never said my mother was coming on that show. Because had Oprah Winfrey said, I'm gonna have your mother, I would have said, shut it down. I don't need the world seeing how greedy my mother is. So I'm watching this show, and I'm watching my father sit there, who was a strong alcoholic. I'm watching him drunk. I'm watching my mother be greedy. I'm watching my other brother, who was my manager, be greedy. I know my family. And I'm watching my brother who molested me sit on this stage trying to paint this picture of I'm trying to be a help, but now I'm watching the scam. As much as they keep talking, I'm seeing the scam take place. Isso tudo fica mais complicado ainda porque a Oprah sabe como é ter uma família abusiva. Ela viveu com isso a sua vida inteira, ela sabe disso. E mesmo assim, ela usou de uma história e da dor que não era dela, de uma outra pessoa, para ganhar exclusivas e dinheiro e audiência no seu programa. E isso tudo é muito triste quando a gente pensa a mulher que ela é e a história de vida que ela tem. Sabe? Abusada sexualmente por um parente, aborto espontâneo, advogada de meninas negras, de mulheres que sofrem com seus próprios corpos e autoimagem. E ela nunca se desculpou. Isso é o que mais me deixa triste nesse caso da Oprah. Porque a Monique era uma amiga dela. Exato. Romperam a amizade totalmente porque a Monique se sentiu traída. E eu tô do lado da Monique nessa também. Não tem como fazer, gente. Como vocês se sentiriam? É uma falta de respeito muito grande colocar a família abusiva de alguém no programa pra sensacionalizar, ganhar dinheiro sem a sua própria opinião. E ainda vender pra você que a sua opinião contaria quando não ia contar bosta nenhuma. Completamente surreal, assim. É muito triste porque eu sei que ela tem muitos momentos maravilhosos. Ela é uma mulher muito importante pra TV. Ter alguém como ela ali é muito importante. Mas é muito triste e doloroso saber que ela tem esse tanto de ossos, esqueletos no armário e ela nunca se desculpou por isso. Exato. Isso tira a importância que ela tem pra TV e o fato dela ser uma das celebridades negras mais importantes do mundo? Não. Mas faz a gente refletir sobre o tamanho da plataforma que a gente dá pra algumas pessoas e que realmente, de fato, não existem bilionários éticos no mundo. É isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar mais pessoas, vai seguir a gente nas redes sociais e tudo. Sempre comenta aqui também os próximos vídeos que você quer ver no canal, porque esse canal de vocês a gente é refém e escrava da fofoca, gente. Um beijo. Tchau.